O mundo da proteção animal está cada vez mais ficando sério, organizado e profissionalizado. Um belo exemplo disso é a ONG Clube dos Vira-Latas. E eu estou aqui com a vice-presidente do Clube dos Vira-Latas, que é a Joelma. Tudo bem, Joelma? Seja bem-vinda. Tudo bom, muito obrigada. Eu quero primeiro saber como que começou a sua história com a proteção animal. Eu sou formada em nutrição, porque eu queria acabar com a fome no mundo, na África especificamente. E por isso eu fui para a África, trabalhei com elefantes, fazendo um trabalho interessante de captação de recursos, para comprar pernas mecânicas, para colocar nos elefantes e reinseri-los na natureza. Nossa. Mas você foi assim com o intuito, por exemplo, de cuidar das crianças e lá você se deparou com os elefantes e mudou essa paixão? Como que foi isso? Não, eu sempre fui apaixonada por animais, né? Sempre, essa causa animal sempre teve no meu coração, ver cachorro na rua, essas coisas. Bom, e há quanto tempo existe o clube? O clube existe há 11 anos, desde 2001. E como começou o trabalho da ONG? Que começou através de um abrigo? Como que isso foi crescendo para o que é hoje? A dona Cida, ela pegava os cachorros, né, morria de pena, trazia para dentro de casa, literalmente para dentro de casa, né? E lá ela ficava com os cachorros. Quando eu a conheci, ela tinha 300 cachorros num terreno, todos em casinhas, amarrados, infelizmente, porque essas pessoas têm um coração imenso, mas não são boas administradoras, né? Esse que é o diferencial do clube hoje. E como que foi esse crescimento, assim, essa profissionalização, né, do trabalho do Clube dos Vira-Latas? Então, o clube, há 5 anos atrás, a gente focou, fez um cronograma de atividades, contactou algumas pessoas para ser os nossos mantenedores, né, porque a gente precisa de pessoas que tenham o sentimento de pertencimento. Então, a gente criou o Padrinho Legal. Isso criou um sentimento... Uma fidelização, exatamente. né? Então, as pessoas iam lá, gostavam tanto dos cachorros que levavam para casa. Esse dinheiro que entrava deu tempo para a gente conseguir se organizar como uma empresa. Nós fizemos canis que dão dignidade para os cachorros, que isso é muito importante, né? Não é só chegar lá e ficar jogado num depósito, porque o grande problema da proteção, algumas vezes, é que se tornam depósitos de cachorros, e não pode. Então, nesses 11 anos, nós conseguimos lares para mais de 7 mil cachorros. Puxa vida! Hoje vocês são atendedoras de quantos animais? Hoje, atualmente, no clube nós temos 500 animais e temos mais uma unidade 2 que está vindo com 700 animais, que a gente pensa aí logo está diminuindo de 700 para 200 e sempre buscando mais e mais pessoas para adotar esses cachorros, que isso que é o importante, a adoção, encontrar um lar. Porque todo cachorro tem o direito, né, de ter um lar para chamar de seu, né? Perfeitamente. Por isso que é tão bom incentivar, né, para que as pessoas adotem e não comprem. Essa é uma ótima pergunta, inclusive, como que vocês conseguem ter este controle de limitar, né, o número de animais? Porque a gente só pode dar conta desse número de animais. Vocês devem receber denúncias diárias absurdas. Quantas em média? No Facebook, mais de 200 denúncias diárias. Nossa. Então, a gente não consegue salvar o mundo, a gente consegue mudar a vida daqueles cachorros. Então, para dar dignidade para eles, infelizmente, a gente tem que fechar os olhos para muitas denúncias. Então, a gente tem uma câmera que grava a placa, isso é muito importante, porque as pessoas estavam jogando os cachorros, que é o que acontece com a maioria das ONGs, né? Sim. Eles jogam os cachorros lá na frente e vão embora e não querem nem saber. Sim. Então, as pessoas jogam animais velhos que usufruíram da alegria, né, e da vitalidade do cachorro durante 10, 15 anos, agora não quero mais, e joga. Sim. Aonde o cachorro mais precisa, onde está o dono? Que responsabilidade, que dono é esse? E qual é o estado, normalmente, que esses animais chegam para vocês? Nós só trabalhamos com maus tratos, então eles chegam completamente estrupiados. São, assim, histórias horrorosas que a gente ficar falando aqui né, nem vale a pena, mas para isso a gente tem uma equipe muito legal de veterinários e de voluntários, né, de estagiários que vêm para nos ajudar. Tem uma clínica muito boa, então dá muito orgulho de saber que o cachorro que chega lá, ele vai ficar bem. Para uma pessoa que queira adotar um animal do Clube dos Vira-Latas, como que ela pode fazer? Ela pode entrar em contato com a gente, né, pelo telefone, pelo site, e mandar um e-mail ou ir diretamente na ONG. Como você se mantém? Vocês têm ajuda de ração, de medicamentos, tem os mantenedores? As empresas, elas têm um pouco de uma reticência de se unir às ONGs. Hoje em dia a gente tem 25% só de desconto na ração que nós usamos, né, que é da Total Alimentos, que ela nos dá esse desconto, mas a gente só se mantém de ajudas de pessoas que querem mudar o mundo. Há 5 anos tem um senhorzinho que todo dia 1º deposita R$5. Todo dia 1º. Então, isso que é importante, esse pertencimento social que as pessoas têm. Nós vivemos só de doações físicas. De pessoas físicas. Só de pessoas físicas. E, Joelma, vocês têm algum trabalho em alguma comunidade aqui em São Paulo? O nosso trabalho,
A ONG fica em Ribeirão Pires, né? Mas aqui em São Paulo a gente está buscando algumas parcerias para fazer palestras de conscientização. Porque conscientizando os donos, como nós havíamos conversado, a gente vai mudar a vida dos animais. Em relação à castração. Então, todos os cachorros lá do clube, isso é muito interessante falar, eles saem castrados, vacinados e microchipados. Isso também garante a saúde dos cachorros que saem adotados, né? Muito bacana. Conta pra gente, por favor, sobre o projeto paisagístico lá dos canis. Quando a gente chegou lá no clube e viu aquela tristeza, né? Porque é muito triste tu viver, né? Tu não ter uma família, que seja, né? Então a gente pensou de desenvolver dentro de todo um conceito. O terreno era todo íngreme. O que a gente vai fazer? No clube a gente desenvolveu platôs de cores. Por quê? Porque cada cor, cromoterapia. Platô laranja, cor laranja. Então plantamos muitas árvores, muitas laranjeiras. Platô verde, limãozinhos. Então o projeto é muito legal, mas ele é todo focado assim, nos incas, as cores do bairro do Boca, em Buenos Aires. Aí a gente vai mesclando todas essas coisas e trazendo para os cachorros que estão ali. Vocês trabalham também com lares provisórios? Como que vocês cadastram os voluntários que têm vontade de trabalhar para o clube? Mas as pessoas podem entrar em contato com a gente e qualquer tipo de ajuda é muito importante, né? Sim. E a gente é só entrar em contato no site. Bom, então para você que quer ajudar o Clube dos Vira-Latas, é só acessar o site www.clubedosviralatas.org.br. Também tem Twitter, Facebook, então é só entrar e se informar como ajudar, né? Afinal de contas, vocês estão precisando de ajuda, né? Com certeza. Como qualquer ONG de proteção animal, a gente precisa que as pessoas olhem para os nossos bichos, exatamente. né? Muito obrigada, Joelma, adorei a nossa conversa. Obrigada, mesmo, Ju, a gente também do Clube dos Vira-Latas agradece. Muito obrigada. A Causa Animal também fica muito feliz em te recebê-la. Obrigada.